Boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar mais uns 2 minutinhos. Enquanto a gente aproveita e dá esses 2 minutinhos, vamos lembrar de colocar o copo com água próximo de vocês, para fluidificação, água magnetizada. Todos nós sabemos, né, que são fluidos que são depositados na água de acordo com as nossas necessidades, né? Então, temos aí alguns minutinhos para cada um providenciar o seu copo de água. Então, meu nome é Joísa, sou colaboradora da casa, né, lá Espírita Casa do Samaritano, e hoje nós vamos falar sobre um tema, iniciando aí o mês de maio, falar sobre Maria, né, e a manifestação do amor incondicional. É uma reflexão bem interessante, porque eu convido todos vocês a pensar sobre essa experiência de Maria conduzindo Jesus e trazer para a nossa experiência todos esses aprendizados de forma a trabalhar em nós a nossa resignação, resiliência, paciência e esse amor incondicional, né? Então, dentro do Evangelho, nós temos Mateus e temos também Lucas, que citam Maria. Além também deles dois, nós temos o João, que foi aquele discípulo que, junto com Maria, acompanhou todo o processo de Jesus na crucificação. Então, Maria, na verdade, já começou a ser preparada. Toda a história de Maria, né? O sim de Maria, na verdade, se iniciou no plano espiritual. Antes mesmo que Jesus viesse, toda uma preparação foi feita para a chegada do Filho de Deus. E Maria foi escolhida entre todas as outras mulheres. E a gente vê não só citações sobre Maria nos evangelhos, na Bíblia. A gente também vê muitas referências nas obras espíritas, né? Nós temos alguns livros onde Emmanuel, pelo espírita Chico Xavier, né? Francisco Xavier, a gente vê O Caminho da Luz, uma obra que fala sobre Maria, o próprio Espírito Miramês, Humberto de Campos também em suas obras cita Maria, e toda a sua contribuição nessa condução de Jesus para que ele de fato pudesse cumprir a sua trajetória. Então, fazendo referência a Emmanuel, ele diz, né, que quando se resolveu que Jesus reencarnaria nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância, né, foram levadas a efeitos. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos e os auxiliares divinos. Então, todos eles colaboradores de Cristo prontificaram-se a exercer a sua missão, cada qual conforme as determinações do alto e do planejamento realizado, cabendo ao Espírito de Maria, o Espírito meigo, o Espírito amigo, assumiu a identidade, né, de Mãe de Jesus, ao qual foi conferido a tarefa magnânima, porém muito complexa, de ser a Mãe de Jesus, e que estaria conduzindo os passos do Messias até que ele pudesse conduzir a humanidade nas veredas do amor, do qual foi o principal agente e exemplo incontestável. Assim, a missão de Maria começa, como eu disse, no próprio plano espiritual. E lá por volta dos 14 e 16 anos, o anjo aparece a Maria. Naquele momento em que ela estava rezando em agradecimento pela família e por tudo que ela tinha, né, em vida, na sua conexão com Deus, com o Pai, ela sente a aparição
que é relatada, né? Em muitos escritos. Nesse momento de total ligação, né, em que ela estava orando a Deus, ela percebe a presença de uma luz intensa que areolava um ser que pairava à sua frente, mas parecendo uma estrela que caíra do céu. Era Gabriel, espírito angélico da equipe direta de Jesus, que vinha trazer a notícia maravilhosa do nascimento do Messias, o que vinha com o propósito de modificar a paisagem espiritual do nosso planeta. Então Gabriel diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontrar-te graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho, e chamará Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e seu reinado não terá fim. Lucas capítulo 1, versículo 28 ao 33. Então, quando ele fala que Maria é cheia de graça, ele quer dizer que Maria é cheia de Deus. Então, Maria já era um espírito ascensionado, né, com qualidades angelicais, que vivia em um orbe mais elevado. E ainda assim, ela renuncia a essa condição, né, tornando-se, né, aceitando essa missão e se colocando como serva de Jesus para poder conduzi-lo e orientá-lo, né, especialmente na primeira infância, que requeria mais cuidados, mas ainda assim, em todas as oportunidades, ela se fazia presente. Então, ela já era o quê? Um espírito purificado, que estava com Deus, em conexão com Deus, né? Tanto que ela foi escolhida exatamente por isso, por ela já ter esse conhecimento, por ela já ser tocada dessa graça, né? Por ela já ter uma consciência e um nível muito mais elevado, né, do que nós, simples humanos, que ainda estamos nesse processo de evolução. Então ela era e sempre foi uma fortaleza moral, e que sempre se mostrou com uma fé inabalável nos desígnios supremos. Então sua disposição para cumprir a vontade de Deus era tamanha, né, que com coragem e confiança na providência divina, responde ao anjo com palavras que caracterizam toda a vida: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Então, trazendo para a nossa realidade, todos nós também recebemos esse convite diário, né? Quando nós somos, né, intuídos a aceitar esse Cristo em nossas vidas, de forma a também nos trazer essa salvação no mundo, né, em que vivemos, em tantas experiências que nos desafiam a ser cada vez mais melhores, mais evoluídos, mais conscientes, e exercitar aquilo que o Cristo deixou como mensagem, né, o seu próprio exemplo, o amor, o perdão, esse amor incondicional que de fato nos liberta, né? Como também o perdão. Então, em nossa modesta condição de espíritos imperfeitos, às vezes a gente tem essa dificuldade, né, de entender esse chamamento. E isso acontece também em relação à maternidade. Quantos espíritos ainda encarnados na condição de mãe ainda não percebem, não se dão conta, não têm consciência desse papel importantíssimo, né? Então, assim, conduzir vidas não é apenas só gerar. Na verdade, gerar vida, eu considero, né, mãe de 3 que sou, que na verdade é apenas o início de uma grande trajetória, que o mais desafiador de fato é conduzir esses espíritos, orientá-los, e mais desafiador ainda é entender que eles precisam viver suas próprias experiências e percorrer o caminho de autoconhecimento, né? E que nós estamos aqui apenas como pessoas que estamos facilitando todo esse processo, mas que não podemos nos responsabilizar de forma alguma pela vida e pelas experiências, porque cada um carrega, né, a sua própria experiência.
Embora todos nós queiramos fazer o melhor e fazemos pelos nossos filhos, apenas eles têm a condição de saber em seu íntimo quais são as decisões e quais são as escolhas mais coerentes com a sua verdade íntima. Então, assim, a gente vê muitas mães, né, que às vezes confundem muito o papel porque elas querem ditar. Elas não querem direcionar seus filhos. E a partir do momento em que eu tento ditar, né, regras, imposições, eu acho que isso faz parte do papel de mãe, mas assim, entendendo que o filho tem o seu livre-arbítrio, entendendo que o filho tem as suas inclinações, que os filhos, de uma certa forma, já vêm com uma programação de vida e que nós não devemos interferir naquilo que lhe compete na essência, né? No centro que a gente fala, que é esse centro que nos norteia, aquele centro que fala das nossas verdades íntimas. Então nós estamos apenas direcionando, segurando a mão, dando esse apoio moral, aconselhando, mas as experiências são sempre dos nossos filhos, né? Então é interessante porque esse sim de Maria, ele deu início a tudo, né? Porque se naquele momento Maria recusasse esse papel e não agisse com esse amor incondicional através do sim, possivelmente não haveria salvação. Porque Jesus não teria vindo, não teria vivido essa experiência, né, através de Maria, que foi esse espírito puro, que foi esse espírito já preparado, esse espírito evoluído com a capacidade, né, de se doar e ao mesmo tempo, como a gente sabe, esses espíritos elevados, eles, no patamar que eles estão, eles precisam graduar essa energia, né? São espíritos evoluídos, eles vão graduando essa energia, essa luz, para que ela consiga chegar ao nível ao qual nós estamos aqui na Terra, para sim poder prestar a assistência. Porque o mundo que nós vivemos, né, os mundos de provas e expiações, eles são característicos de uma energia mais densa. E esses locais desses espíritos ascensionados e de luz, eles são um plano mais elevado, onde a energia é mais sutil. Então, assim, vários aspectos incluíram esse sim de Maria. A saída do plano do egoísmo, do orgulho, da vaidade, porque, de fato, um espírito elevado não são tomados por esses sentimentos e por essas emoções. E é interessante quando a gente faz uma ligação a respeito da energia, a gente vincula a energia de Maria ao chácara cardíaco, porque o chácara cardíaco, representado pela luz verde, que é a energia da cura, ele cura as emoções, cura as dores, né? Então, assim, é o perdão exercitado, e Maria vem em nós para trabalhar essas questões também. Então, Maria é essa representatividade de que nós temos essa maternidade e a representatividade da filiação universal, porque todos somos filhos de Maria. Quando Maria disse sim, ela não disse de sim apenas para Deus, para Jesus, ela disse sim a mim, disse sim a você, disse sim a todos nós, porque o seu compromisso era universal. Então, toda a experiência que Jesus viveu, ela repercutia em Maria. Porque nós, né, assim como Maria, nós temos esse processo, nos processos de acompanhamento filial, tudo aquilo que o filho sente, muitas vezes nós sentimos. É difícil nos distanciarmos das dores, das provações e das expiações dos nossos filhos. Nós também sentimos aquela dor. Muitas vezes a gente quer fazer uma tentativa e uma manobra, inclusive, de fazer com que os nossos filhos não venham passar pela dor. Mas, como Maria, em seu exemplo, né, nós devemos entender que é preciso que os nossos filhos passem por algumas experiências para que essas experiências passem.
Então, assim, mesmo Maria sabendo, tendo conhecimento antes mesmo da experiência se realizar em relação às dores que Jesus passou, mesmo tendo esse conhecimento, ela foi dotada de resignação, de fé. E esse é o nosso papel, né? Mesmo sabendo da dor dos nossos filhos, dos desafios, nós estamos para dar o apoio moral, para fortalecê-los na fé, para incentivá-los. Mas jamais, de maneira alguma, nós devemos evitar, né? Aquela coisa, né? Se a gente pudesse, a gente fala muito isso, acho que a maioria das mães fala, se eu pudesse eu viveria por você. E isso é um amor mais passional, o amor do apego, o amor do medo, é a pura vibração do medo, porque se nós somos confiantes, se essa fé habita em nós, não há por que temer. Aquela experiência precisa ser vivida, mas eu sei que nós ainda não estamos preparados e é exatamente isso que nós devemos trabalhar em nós. Aumentar a nossa fé e, como referência e espelho que somos, levar essa mensagem, né? De uma certa forma, facilitar, né, através do nosso exemplo, esse processo de consciência dos nossos filhos. Então, como o anjo também apareceu para Maria, ele aparece para José. Por quê? Porque Maria, de uma certa forma, por não conhecer nenhum homem, ficou receosa, né? Como se ela não conhecia nenhum homem conceber um filho? Então, numa sociedade extremamente voltada para o patriarcado, a providência divina se manifestou naquele momento em que um anjo também aparece para José e diz, né? José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis a virgem que conceberá e dará à luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome Emmanuel. Então, era necessário também essa preparação de José, né? Não só esse conforto, esse alívio para Maria, para José também, que como Maria também foi preparado para a chegada do Messias. No livro Universo e Vida, o Espírito Áureo, na página 38, fala: mas o amor sublime de excelsos espíritos de Sírios, de onde Maria veio, não abandonou os antigos companheiros, e foi de lá, daquele orbe santificado, que vieram desde os primórdios da terra para auxiliar voluntariamente ao Cristo Jesus aqueles seres extraordinários que o cercaram. No mundo, o Messias, como Ana, Simeão, Isabel, Zacarias e principalmente o carpinteiro José e a Santa Mãe de Maria. Então, aqui é mais uma evidência, né, dessa preparação dos espíritos que viriam nessa missão com a chegada de Jesus. Então, o Espírito Áureo ainda coloca que existem, contudo, outros seres muito peculiares, que não são propriamente agêneres, mas que pertencem muito mais ao plano extrafísico do que ao plano chamado físico. Ele se referia exatamente de onde Maria veio e todos esses espíritos que foram preparados para a chegada de Jesus. Trata-se de criaturas sem dúvidas humanas, mas cuja ligação biopsicofisiológica com a matéria densa que chamamos carne é a mínima possível. São espíritos sublimes de imensa superioridade evolutiva que só encarnam na Terra em raras e altíssimas missões de singularíssima importância para a evolução da humanidade. Então, o maior desses espíritos foi Maria, né, considerada a Virgem Excelsa. Então, a preparação de Maria foi tamanha, né, que mesmo um ser evoluído, ela, nessa questão da frequenciação, da graduação da energia,
de um orbe evolutivo para o planeta Terra, a parte de sua memória ficou embotada, né? Como inclusive um processo de se conduzir melhor na experiência como uma forma de proteção, inclusive nessa experiência de Maria. Então, Maria, a ela coube, né, fornecer ao mestre essa base ectoplasmática necessária à sua tangibilização, servindo ainda de ponto de referência e de equilíbrio de todos os processos espirituais, eletromagnéticos e químico-físicos que possibilitaram neste orbe a presença crística, que é isso que eu falei. Então, assim, ela forneceu toda essa base ectoplasmática que era necessária de um espírito que é ascensionado, que precisa vir para um plano de expiação onde a energia é mais densa. Fora necessário toda essa preparação, né? Inclusive físico-química, né? Para que ele de fato pudesse se firmar aqui e poder realizar todas as suas tarefas, todas as suas missões, toda a sua missão. Tudo que o Senhor sentiu na sua jornada messiânica repercutiu diretamente na nossa Santa Mãe. Então, como eu falei, isso também acontece conosco no nosso dia a dia, né? E assim, como a gente sempre fala, é necessário entender que o melhor está sempre acontecendo pela fé que habita em nós. Se nós temos fé, se confiamos no Cristo, se confiamos em Deus, somos sabedores que as experiências aos quais nós e todos aqueles com que nos relacionamos, elas são necessárias e tudo está no seu devido local. Quando a gente diz o melhor está sempre acontecendo, né? Muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade em entender, e a princípio a gente tem mesmo, porque às vezes é difícil entender porque que, mesmo sofrendo, mesmo na dor, o melhor está acontecendo. Porque cada experiência de dor é uma experiência de libertação. É como se eu vencesse uma etapa de sacrifício que vai me conduzir à elevação, né? Então, é necessário que a gente tenha essa resignação, essa consciência de que o melhor está sendo feito. Então, em seguida, quando ela se coloca como serva do Senhor, nós também devemos nos manifestar dessa maneira, né? Nos colocando de coração em amor incondicional àqueles espíritos aos quais Deus nos confia. A experiência de maternidade é uma experiência extremamente delicada e cheia de desafios. Então, nós precisamos trabalhar cada vez mais essa conexão com os nossos filhos, né? De forma que nós nos mantenhamos nessa sintonia, de forma que a gente possa contribuir, porque de fato, se a nós foi dado essa missão, né, de conduzir esses espíritos aqui na Terra, nós precisamos de uma certa forma, sabedores dessa verdade, nos conduzir de uma maneira a não potencializar suas más inclinações. Ao contrário, a estimulá-los, a incentivá-los a perceberem e a manifestarem o melhor de si, na aceitação de quem somos. A gente trabalha muito a perspectiva do acolhimento, né? Então, naquele momento, Maria se colocava na condição de acolhimento. Acolhimento daquela verdade, acolhimento da necessidade do sofrimento, acolhimento daquele espírito, né, que passaria por essa experiência tão crítica, né, tão cheia de desafios. E esse é o nosso papel também, de nos conduzir em vida, conectados com o Pai, oferecer aos nossos filhos esse exemplo, trazê-los, né, para que eles possam sentir em nós esse acolhimento, esse amor incondicional. Porque isso, de uma certa forma, assim como Jesus teve essa base, como Jesus teve essa orientação, como Jesus teve todo esse arsenal energético vindo de Maria, sem dúvida alguma, e isso o auxiliou em sua jornada, sem dúvida alguma.
Então, muitas vezes a gente sente esse movimento, principalmente as mães, né, e pais que já têm filhos com uma certa idade, a necessidade que esses filhos têm de vez ou outra recorrerem aos pais nos momentos mais decisivos. Isso só prova, né, que nós fomos muito bem escolhidos, porque competia a nós, em nossas necessidades, consoantes quando os nossos filhos, vencermos experiências juntos, para que juntos pudéssemos evoluirmos, porque afinal nós estamos na mesma família, porque nós temos essa necessidade de passar pelas experiências em conjunto. Então, assim, como eu falo, tudo está no seu devido local. As pessoas às quais você convive, mesmo que você tenha dificuldade de relacionamento, mesmo que você perceba um filho mais arredio, mesmo que você perceba um filho, né, e de uma certa forma o perceba mais distante, né, ainda assim, essa é a experiência que vocês precisam viver. É necessário abandonar todo o rebanho para ir de encontro àquela ovelha que foge, aquela ovelha que se distancia. E a nós também compete, né, trazer esses filhos para essa conexão conosco. Mas essa conexão só se dá, de fato, quando eles encontram em nós essa própria verdade. Não adianta falar e, na prática, ter uma conduta diferente. Nós precisamos ser muito coerentes, e todas as vezes que nós passamos pelo processo de autoconhecimento e nós reconhecemos a nossa verdade íntima e bancamos isso pelo processo de humildade, nós estamos dando um grande exemplo aos nossos filhos, que eles precisam também trabalhar para bancar aquilo que de fato são. Às vezes a gente se conduz naquela perspectiva, eu quero o melhor para o meu filho, mas a gente não tem respeito pelas escolhas. E aí esses filhos começam a experimentar as frustrações, nós também começamos a experimentar as frustrações, porque a gente quer ter o controle de tudo e a gente não tem o controle de nada. A verdade é essa, nós não temos o controle de nada. E é necessário que, enquanto condutores dessa experiência, a gente possibilite todas as ferramentas para que esses nossos filhos, de uma certa forma, ferramentas morais, eu falo, tá, gente? Nada de material. Eu falo dando ênfase à questão moral. Então, assim, com esse arcabouço moral, esses filhos, de uma certa forma, se conduzido em vida com esses exemplos, eles têm muito mais facilidades de prosperar. E essa, de fato, é a manifestação do amor incondicional. Quando eu reconheço o meu filho, sei quem ele é, e eu o aceito, eu o acolho, eu o incentivo, né? E eu me coloco à disposição para caminharmos juntos, né? Então, agora cabe uma pergunta, né, que eu gostaria que depois todos nós refletíssemos sobre essa pergunta. Qual é a mensagem que nós estamos buscando passar para os nossos filhos? Qual é a mensagem? E mais ainda, tudo aquilo que incomoda no outro diz sobre mim. Difícil, mas é a realidade. Então, olhem para os seus filhos, né? E comecem a refletir sobre aquilo que incomoda. E a gente, sem se dar conta, às vezes a gente se vê também, porque o julgamento faz parte da vida, a gente só precisa saber administrar. Às vezes a gente julga algumas atitudes dos filhos, algumas posturas, né? Mas é necessário ter essa consciência. Qual é a mensagem que nós estamos querendo passar para os nossos filhos quando nós não respeitamos aquilo que eles são, as suas preferências, as suas inclinações? Às vezes nós percebemos uma inclinação, né, ameaçadora, mas ainda assim nós orientamos e os deixamos livres para viver essa experiência, né, como prova desse respeito, desse acolhimento. Ah, Joyce, então quer dizer que agora é assim, eu vou deixar meu filho fazer tudo que ele quer, como ele quer? Olha só a pergunta, quer dizer que eu vou deixar
ele fazer o que ele quer. É como se, de uma certa forma, a gente entendesse que a gente tem que estar no controle da vida do filho para que ele prospere, para que ele tenha uma vida abundante, para que ele seja um bom ser humano, né? A gente tem essa perspectiva. Mas, ainda que eu faça toda essa movimentação, todo esse esforço, chegará um momento em que ele caminhará com as próprias pernas. E quanto mais eu quero controlar, mais eu perco o controle da situação. E aí eu não exerço esse amor incondicional, pelo contrário. Esse filho se afasta de mim para viver suas próprias experiências porque ele não se sente. Porque uma coisa é você não concordar e outra coisa é você lutar contra, é você impor uma realidade ao qual o filho ainda não consegue bancar. Amorosamente, respeitando o piso de experiência dos nossos filhos, nós encontramos as condições, pelo processo inclusive intuitivo, de como conduzir as situações. Quanto de nós, nos nossos momentos de silêncio, em que passamos por experiências com nossos filhos, nós recorremos a Maria? Quantos de nós não fazemos aquela oração de Maria passa à frente e vai abrindo estradas, caminhos, portas, portões? Porque a gente sente essa necessidade de ir à frente. E isso é um exemplo que nós vimos em relação a Maria, nas bodas, né, de Canaã, quando, através de Maria, porque ela incentivou Jesus a fazer ali o seu primeiro milagre. Ela dar conta de que o vinho estava acabando e ela chega até Jesus para avisar. E naquele momento, Jesus, inclusive, passa para ela a ideia de que ainda não era chegado o momento. Mas ainda assim, ela diz aos servos que prestem atenção nas orientações de Cristo. E Jesus fala que eles peguem as talhas e que enchem essas talhas com água e ali se dá o milagre da transformação da água em vinho. Mas aquilo, naquele momento, não deveria ser revelado e tão propagado, porque ainda não estava no momento de Jesus, como é que eu posso dizer, começar em si a sua missão. Somente mais na frente, com aproximadamente 30 anos, é que ele vem começar. Então, assim, Maria incentiva, o que essa missão, o que essa lição nos fala, né? Nos fala exatamente o nosso papel. Nós estamos ali para mostrar aos nossos filhos, como se tivéssemos com lanternas, a mostrar a eles onde está a luz. E essa luz está dentro de cada um de nós. Como está em nós, está nos nossos filhos. Mostrando a eles o seu potencial, pelo amor incondicional que temos por ele, o quanto que torcemos. Então, Maria, naquele momento, sinalizou para Jesus do seu poder, que se ele quisesse, ele transformaria, ele providenciaria o vinho. E assim nós fazemos também no nosso dia a dia. Né? Nas pequenas coisas, quando os nossos filhos olham para a gente, baixam a cabeça e dizem, eu não consigo, eu não sei. Né? E aquela nossa palavra de estímulo, aquele momento em que a gente coloca a mão no ombro, onde a gente dá aquele abraço, é como se de nós se desprendesse as energias necessárias para que os nossos filhos criassem essa coragem e de fato enfrentassem os desafios. Então, tudo aquilo que nós fazemos em relação aos nossos filhos repercute em toda a sua vida. E o mais interessante, repercute em outras gerações, porque eu estou plantando uma sementinha em que, assim como aconteceu na minha experiência para com meu filho, se sucederá também para as outras gerações. Então, aquela coisa, da mesma forma que gentileza gera gentileza, amor gera amor, perdão gera perdão. Então, assim, se nós semearmos esses bons sentimentos, sem dúvida nenhuma, nós estaremos incentivando os nossos filhos também a enveredar por esse mesmo caminho. Não adianta, nós somos os exemplos diários. Em todos os momentos, os holofotes estão direcionados para nós.
nossos filhos estão nos observando mais do que nós imaginamos. E eu falo a vocês agora nesse momento porque dá uma sensação de responsabilidade muito forte. E de fato não deixa de ser. Mas nós precisamos também administrar em nós algumas inclinações voltadas para a culpa, para a autocobrança excessiva. Então, nós não precisamos vibrar na culpa e na autocobrança, porque é necessário, inclusive, que nossos filhos percebam que nós erramos, que nós somos sujeitos a falhas, que nós precisamos pedir desculpas, que nós precisamos trabalhar em nós o perdão, porque nós não somos perfeitos. O pior caminho é conduzir os nossos filhos passando a ideia de que somos perfeitos. Se eles fazem essa leitura, a leitura é deles. A leitura é deles, mas nós não somos perfeitos. E assim eles passam a aceitar essa condição. Não na perspectiva de nos julgar, mas também de não desenvolver esse sentimento de autocobrança excessiva, essas exigências que nos levam muitas vezes à ansiedade, aos transtornos que muitos de nós conhecemos. Então, Maria sempre está à frente de muitas situações importantes na vida de Jesus. Essa das bodas de Caná, essa naquele momento, outra também muito importante que aconteceu foi quando Jesus sumiu, né, durante 3 dias, e Maria volta da estrada para procurá-lo, né? E quando ela o encontra, ele está conversando com os doutores da lei. E ele está no templo com os sacerdotes. Então, ela diz para ele, né? Ela, na verdade, pela essa preocupação, inclusive dele estar ali com os doutores da lei, e por ela temer o que poderia acontecer, né? Ela vai também em busca de Jesus, como que para, de uma certa forma, estar com ele naquele momento que poderia ser decisivo, onde o conhecimento de Jesus também é testado. E nós também, de uma certa forma, sempre, às vezes, nos colocamos nessa condição, onde nós queremos estar com os nossos filhos para ver como eles se sobressaem, para passar o nosso apoio moral. E naquele momento também, quando ela se dirige ao templo e vê Jesus com os sacerdotes, ela queria estar ali em presença, como que uma forma, né, de dar esse apoio moral para Jesus. Nessa passagem que Jesus trocava sabedorias com os doutores, deixando clara sua consagração total, uma missão decorrente de sua filiação divina. Não sabieis que devo ocupar-me das coisas do meu Pai. Quando ela questiona Jesus, ele faz essa indagação para ela, né? Porque ela perguntou o que ele estava fazendo ali e ele diz: não sabieis que devo ocupar-me das coisas do meu Pai? Maria e José não compreendem, mas o acolheram na fé, né? Guardava a lembrança de todos os seus fatos em seu coração. Na verdade, quando eles dizem que eles não entenderam, né, a gente faz uma interpretação precipitada, porque no seu mais íntimo eles guardavam essas lembranças, né, e se deparava com a verdadeira missão de Jesus. Ali é um momento crucial da consciência, do resgate da consciência do papel de Jesus. Se até então eles estavam vivendo a experiência de uma mãe terrena na condução de seu filho, na preocupação de seu filho, ali naquele dado momento ela passa a ter essa percepção, essa consciência da missão de Jesus, né? Então, é interessante também citar que em uma das passagens, Simeão adverte Maria dizendo: uma espada transpassará a tua alma, para a queda e soerguimento de muitos em Israel e para ser um sinal contestado. Eu destaquei esse trecho, que vou repetir: uma espada transpassará a tua alma, para a queda e soerguimento de muitos em Israel e para ser um sinal contestado. Porque lá no começo da palestra eu falei exatamente dessas situações as quais nós
acompanhamos uma experiência desafiadora dos nossos filhos, nós percebemos tamanho sofrimento, e é exatamente uma situação em proporções bem menores, obviamente, né? Porque nada se compara àquela dor que Maria sentiu, né? Com a crucificação de Jesus. A gente sente exatamente isso, como se uma espada transpassasse a nossa alma. Que eu falava exatamente isso, que muitas vezes a gente fala que queria estar naquela condição, vivendo aquela experiência, mas como Maria, conhecedora e consciente, né, dessa proteção divina, da missão de Jesus, ela aceita, ela acolhe e ela acompanha Jesus. Porque era necessário que tudo isso acontecesse para que se firmasse o processo de salvação ao qual ainda hoje nós nos encontramos estagiando. Que é um momento agora que nós vivemos de transição para a regeneração, mas inicialmente foi necessário que tudo isso acontecesse, que Maria inclusive passasse por toda essa dor, Jesus passasse por toda essa dor, para que de fato nós pudéssemos trabalhar o início da salvação. Outro fato também muito importante, citado no Evangelho, é quando Jesus é crucificado. Naquela ocasião, né, Maria acompanhou todo esse processo, e enquanto todos os discípulos abandonaram, na verdade, a força da expressão, enquanto todos os outros discípulos resolveram se afastar, se distanciar, né, pelos seus medos, Jesus foi acompanhado por Maria Madalena, foi acompanhado por Maria, sua mãe, e pelo discípulo João, que é muito comentado como o discípulo amado. Então, naquele momento de extrema dor, né, para Maria, ela aceita aquela condição, ela pede pelo seu filho, ela ora aos céus pedindo pelo seu filho, tal qual nós fazemos quando vemos os nossos filhos passando pelas provações. E todas essas provações, todas essas orações que nós dirigimos aos céus, todas as orações de uma mãe, elas arrebentam as portas do céu. Porque nós falamos a Deus com esse amor, com esse coração cheio de amor incondicional. O amor que abre as portas, por isso que tem a oração, né? Maria passa à frente, abre a porta, abre estradas. Exatamente, porque ela escancara as portas. E é muito difícil um pedido feito por uma mãe ser recusado. Por esse amor, por essa energia que é transmitida ao céu. E nessa passagem, nós percebemos a aliança e a filiação universal. Quando Jesus, nos seus minutos finais, ele diz, né? Ele fala a Maria, sua mãe, né? E também fala a João. Ele diz à mãe: mãe, eis aí o teu filho. E diz ao apóstolo João: filho, eis aí a tua mãe. Esse foi o momento da aliança, o momento em que nós tivemos a evidência de que Jesus e Maria vieram cumprir uma missão que transcendia os laços de sangue de parentesco. Essa missão toda veio para nos trazer a consciência, a luz de uma realidade que transcende, que a filiação, quando a gente fala de Maria, Maria é nossa mãe. Esse sim foi para nós. Ela é a nossa mãe. E Jesus, quando fala: mãe, eis aí teu filho, sou eu, você, todos nós. E diz a nós, que no caso estava sendo representado por João, filho, filha, né? Eis aí a tua mãe.
Então, que nós possamos agora, né, encerrar essa nossa reflexão lembrando, né, dessa filiação universal, onde todos somos irmãos, onde todos estamos na mesma condição, em busca da nossa evolução, em busca de sermos melhores por nós, por todos os nossos irmãos, conscientes, né, dessa filiação, tanto da parte de Maria, Jesus, do próprio Deus, que nós não estamos desassistidos, que a todo momento recaia sobre nós a certeza que não cai um fio de cabelo nosso sem que os céus não saibam, sem que Deus saiba. Todas as nossas provações, em todas as nossas provações nós somos assistidos, todas. E que nós possamos confiar como Maria confiou, que após, né, era necessário que tudo isso acontecesse para provar que apenas o amor liberta, o perdão. E ali foi a manifestação de Jesus para todos nós, né? Ele não precisou dizer, mas ficou muito evidenciado: eu perdoo, porque eles não sabem o que fazem. Que nós também nos coloquemos no dia a dia em relação aos nossos irmãos, já que nós somos a filiação universal, então nós temos irmãos no universo. Que nós possamos olhar para todos eles com esse amor fraternal, com o perdão, acolhendo, respeitando o piso de experiência de cada um, sem julgamento, sem rótulos. É difícil para todos nós. Ninguém está ileso nesse processo de autoconhecimento, de superação, de resignação, de evolução. Então, o meu convite, e me incluindo também, por ser humano, né, é que todos nós passemos a refletir sobre a necessidade que nós temos de entender que, como para nós também está sendo difícil, para o outro também. Então, nós precisamos nos dar as mãos nesse processo e nessa condução. E que Maria continue a nos proteger, a nos guiar, a nos amparar, a nos direcionar, já que somos seus filhos. Que nós possamos abrir os nossos portais internos para essa verdade que Maria quer nos mostrar, através do seu exemplo. Que nós possamos nos conectar com essa energia, com essa verdade, ao ponto de não fraquejarmos na nossa fé, de entregarmos nas mãos de Deus, na certeza de que o melhor está sendo sempre feito. E agora eu convido, nesses últimos minutos, a fazermos uma rápida meditação para que nós possamos nos conectar a essa energia maternal, esse amor incondicional de Maria. Existe uma imagem linda de Maria com Jesus no colo, né? Pietà. E é interessante porque eu ainda hoje olhava essa imagem e eu vi que ela era em formato de uma pirâmide. E essa pirâmide, ela é muito representativa, é a geometria sagrada, né? E essa pirâmide, ao qual é o formato de Maria com Jesus no colo, naquele momento depois da crucificação em que ela recebe nos braços, se você conseguir passar uma linha, você vai formar uma espécie de triângulo. E o triângulo é um campo de proteção. Então a gente vai fazer uma meditação imaginando, né? Eu vou dando alguns comandos e a gente vai se imaginar nessa condição, recebendo todo esse amor materno, tomando consciência dessa filiação universal, no entendimento que também somos filhos de Maria, que podemos recorrer e receber todas essas benesses como forma a aliviar, né, os nossos dias, as nossas provações, as nossas dores. Então agora eu vou colocar uma música e peço que quem puder ficar até o final, acompanhar. Só queria que alguém me desse um retorno a respeito do som. Se tá dando para ouvir o som. Vocês estão
fechar os nossos olhos agora, nos conectando no momento do aqui e agora, deixando vibrar em nós a energia da música que vai abrindo os nossos portais mais íntimos e nos conectando com essa luz que se irradia pelo topo, essa luz que se irradia pelo topo das nossas cabeças. Nós vamos recebendo essa luz dourada que vem do mais alto do cosmo, do céu, nessas regiões singelas ao qual Maria se encontra. E essa luz dourada passa a percorrer todos os nossos centros de força, todos os nossos chakras, abastecendo todas as nossas células a nível de DNA, trazendo em nós a percepção e lembrança do que somos, da nossa luz que brilha em nosso interior, e que possamos agora nos sentir dentro de um campo de proteção e de luz em formato de pirâmide, sendo acolhidos por Maria em um abraço maternal, onde o nosso coração está conectado ao de Maria para receber a energia, a luz e os fluidos de cura, a cura das nossas emoções, a cura dos nossos sentimentos, a cura a respeito da nossa verdade mais íntima, desprendendo dos nossos corações todos os padrões negativos que nos bloqueiam, que nos paralisam, que nos impedem de caminhar, de perdoar. Essa energia ao qual nos vinculamos em experiência de renovação, trabalhando em nós, em nosso centro, em nossa individualidade, a memória de confiança, de fé, de onde viemos, de quem somos filhos, de que estamos assistidos, de que não estamos sozinhos. Que possamos sentir essa energia pulsar em nós, com toda a sua intensidade, nos curando, nos revitalizando. E nesse momento de emoção, sentimos Maria a enxugar o nosso pranto, representado pelas nossas dores, nossas viciações, nos fortalecendo e nos dando a confiança de que essa luz brilha em nós e que estaremos sempre em sintonia com Maria, com a Mãe de Jesus, a interceder por nós nos momentos mais difíceis. Sintamos essa energia
que nesse momento nos abastece e permanecerá conosco, mesmo após essa experiência. E que todas as vezes que nós resolvermos nos deparar com essa energia ou senti-la, nós apenas nos lembremos dessa imagem de Maria, com seus braços a nos envolver com seu manto sagrado, olhando para nós amorosamente, sem julgamento, sem culpa, nos aceitando como somos, com todo o seu amor incondicional. Guardemos em nós essa certeza desse amor, desse dom supremo, do amor de Deus, de Cristo para nós, por nos conceder uma mãe para interceder por nós. Obrigado a todos. Vamos voltando em um processo de respiração profunda, pausada. Agradeço a todos e que fiquemos com essa energia, esse amor e essa paz em nossos corações. Um abraço a todos. Boa noite. Muito obrigada pela atenção.